Nosso tema hoje é um Deus rico e poderoso. Um Deus que pode todas as coisas, que não tem nada que Ele não possa fazer por nós, né? E no Salmo 100, eu gosto sempre de começar as reuniões com o Salmo 100. O Salmo 100 diz assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia é de geração em geração. E nós devemos dar graças ao Senhor em todo momento da nossa vida. E nós não podemos esquecer disso. Levantou, Senhor, eu dou graças porque eu estou de pé. Alimentou, tomou seu café, Senhor, eu dou graças pelo meu café. Eu dou graças porque meu esposo ainda está comigo, meus filhos, o Senhor me deu um trabalho. Então a gente tem que aprender a render graças ao Senhor por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz por nós, né? Nós não podemos esquecer disso. Mas nós vamos começar a nossa reunião mesmo em João 2, do 1 ao 12. Em João 2, do 1 ao 12. Nós vamos falar sobre as bodas de Caná da Galileia. Todos já acharam? João 2, do 1 ao 12. Se todos acharam, eu vou estar lendo. Então diz assim: as bodas em Caná da Galileia. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhes disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali muitos dias. Então, gente, a gente vê o quê? Jesus sendo convidado para um casamento. E as festas judaicas, elas não é igual as festas nossas de casamento, não. As festas de casamento nossa costuma durar o quê? 3, 4 horas, né? Quando tem uma festa muito boa é mais um pouco. Mas as festas judaicas, elas duravam 7 dias. E ali era muita alegria, e a família vinha e hospedava. Era um tempo bom, né, gente? E ali muita comida boa e vinho, né? Que simbolizava o quê? A alegria ali para aquele momento tão precioso onde 2 pessoas se unem, né? E ali, de repente, acaba o vinho. E Jesus estava ali, gente, não é por acaso. Jesus já sabia que iria acabar o vinho, né? E aonde Jesus chega, a transformação chega também. Então, se Jesus chegou de verdade na minha e na sua vida, nós somos transformados. Então, a gente sabe se Jesus realmente chegou na nossa vida.
Quando ele chega, nós vamos sendo transformados à imagem e semelhança dele, porque Jesus é a transformação, né, para todas as pessoas. E Jesus, ele é poderoso. E ali, gente, aquelas talhas, pelo que eu estudei, elas cabiam, cada talha, 100 litros de água. E trazendo isso para as nossas vidas, as talhas ali acabou tudo, acabou o vinho, ficou sem nada. Vamos entender, fazer uma encenação aqui. Vamos dizer que as talhas somos nós, né? Quantas vezes na nossa vida nós ficamos vazios? Acaba a alegria na nossa vida, e vem as doenças, e vem as enfermidades, e vem os problemas, e a gente vai se esvaziando. E não pode. Pelo contrário, quando os problemas chegam na nossa vida, nós temos que o quê? Nos encher de Deus novamente. Ali aquelas talhas, Jesus falou, vai lá e enche elas. Quando elas estiverem cheias, eu vou transformar a água em vinho. Então, quando nós temos Deus de verdade na nossa vida, quando nós deixamos Ele nos transformar, por mais que venha problemas, situações, e nós vamos nos esvaziando, nós vamos esquecendo o poder que tem o nosso Deus, o quanto Ele é rico para solucionar qualquer problema. Aí Jesus chega e fala, enche de novo, porque eu estou aqui para transformar esta situação. Então, qualquer situação na nossa vida, como que ela vai ser transformada? Quando nós enchemos, deixamos nos encher do Espírito Santo. Aí ele chega e fala, eu vou transformar tudo aí que você se encheu novamente de mim em alegria. Eu vou tirar a sua depressão, eu vou te abençoar, né? Na medida, no tempo dele, na hora dele. Porque também, gente, nada na nossa vida é do nosso jeito. Não é nós que determinamos o que Deus vai fazer por nós, a hora que Ele vai fazer, é tudo no tempo dele e na hora dele. Então, aonde Jesus chega, a transformação. Então, nós precisamos buscar esse Deus. E esse Jesus tão maravilhoso, Ele tem um encontro com a gente todas as segundas-feiras. Não é nós que temos um encontro, assim, Ele vem ao nosso encontro. Todas as segundas-feiras, nós nos achegamos aqui e Jesus vem estar aqui conosco. E Jesus tem nos abençoado grandemente, tem falado conosco, tem nos abençoado grandemente. E Ele está aqui e Ele quer transformar cada uma de nós. E eu sei que cada um aqui chegou com um problema, com uma dificuldade, com uma situação adversa, mas o Senhor hoje nos fala, eu estou aqui para transformar a sua vida, mas você tem que se encher de mim, você tem que me buscar mais, você tem que se encher da minha presença, e eu vou transformar tudo o que precisa ser transformado na sua vida, né? E esse não precisa ler, em João, hoje nós vamos falar muito em João. Em João 5,3 conta a história de um paralítico. Esse paralítico ali do tanque de Betesda, todo mundo, eu acho que todos aqui conhecem a história, que havia um tanque ali e a gente não sabe assim, os grandes estudiosos, os grandes teólogos aí do Brasil, segundo Augusto Nicodemos, esse tanque poderia ser assim um misticismo, né? Por quê? Porque era assim, as águas se moviam e o primeiro que entrasse ali era curado. Aí se a gente for pensar bem, será que Jesus é assim? O que entrar primeiro recebe? Não sei, né? Poderia ser mesmo algo assim que foram falando um para o outro, e ali naquele tanque de Betesda estava aquele tanto de enfermos. E Jesus, ele resolve passar por lá. E, gente, só Jesus para fazer isso. Porque vocês, por mais que a gente quer abençoar as pessoas, orar por elas, aonde tem uma multidão de enfermos, a gente tem até medo, né? Não vou passar lá não, né? E Jesus foi diretamente lá
e havia um paralítico que há 38 anos estava ali e ninguém colocava ele ali na água. E não se sabe também se aquela água realmente se movia. Não, a gente não se sabe muito bem sobre isso. Mas Deus, gente, Ele é misericordioso. E Ele faz com toda a ignorância humana, Ele ainda faz pelas pessoas, né? E ali Jesus chega e vai direto nele. E Ele fala para ele: o que você quer? Eu quero andar. Ele falou: então levanta e anda. Então o que estava faltando naquele paralítico? Falar com Jesus. Ele estava ali esperando de quem? Esperando de homens. Ele estava esperando alguém, as águas se moverem e uma pessoa levar ele e jogar ali no tanque para ele ser curado. E, gente, se tem algo errado nas nossas vidas, é a gente esperar em homens. A gente não espera em homens, a gente espera em Deus. E quando Jesus fala assim: o que queres que eu te faça? Jesus queria que ele falasse: eu quero ser curado. Mas ele não falava. Aí ele ficou o quê? 38 anos lá. Então, nós precisamos ter mais intimidade com o Senhor. Nós não podemos esperar no outro. Eu vou pedir, né, para o fulano, ele vai me abençoar. Não, quem nos abençoa, quem abre as portas para nós é o Senhor Jesus, né? E uma coisa assim que o Senhor falou muito ao meu coração, quando Jesus fala para ele: levanta e anda, vai e não peques mais, né? Depois Jesus vê ele mais para frente, Jesus fala: olha, não peques mais, senão você vai voltar a ficar enfermo. Então a gente entende que aquela enfermidade dele, gente, nem todas as enfermidades é por causa de pecado, de jeito nenhum. Mas ali, pelo o que eu estudei, a enfermidade dele era por causa de um pecado que ele cometera, e ali ele estava sofrendo as consequências daquele pecado. E Jesus também, gente, ele nos fala: levanta e anda, vai, não peques mais, né? Vai, procura um caminho, me busque, me siga, né? Faz a minha vontade, me clama e você vai continuar curado. E Jesus, se tem algo que eu vejo nele, ele não gosta de ninguém parado, gente. A pessoa acomodou, ele chega lá. A pessoa tá ali, não quer mais nada. Eu vou esperar o fulano me ajudar, nem, né? E Jesus não gosta de ver ninguém parado. Jesus quer ver as pessoas se movimentando, andando e fazendo algo para o reino dele. E nós vamos ver isso aqui em João 15, do 1 ao 13. João 15, do versículo 1 ao versículo 13. João 15, do 1 ao 13. Nós vamos falar a videira e os ramos. Todos já acharam? Então vamos ler. João 15, do 1 ao 13. Fala assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permaneceres em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito.
Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permaneceres no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu... Deixa eu ver até onde eu falei que ia ler, gente. Até o 13, né? Para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos ameis. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua própria vida em favor dos seus amigos. Vamos ler até aqui, né? Então, gente, essa parábola, ela é uma parábola, assim, muito linda. E ela faz a gente refletir muito. Jesus, ele é a videira. Ele é o tronco ali. E nós somos o quê? O ramo. E Deus é o agricultor. É aquele que vai pegar os nossos frutos, né? E se a gente não tiver ligado em Jesus, nós vamos dar fruto, porque Jesus, ele é o tronco da videira. A seiva que nós precisamos, o alimento que nós precisamos sai dele. Então nós precisamos estar ligadas em Deus para a gente o quê? Gerar muitos frutos para o Senhor. E Deus, gente, igual eu falei para vocês, Deus não gosta de ver ninguém parado. Deus, quando vê um crente parado, eu acho que ele fica aflito. Eu não te chamei para você ficar sentado. Eu não te chamei para você não fazer nada. Levanta, anda. Eu tenho obra. Eu quero voltar. O mundo precisa me conhecer. E sabe, gente, Jesus é ali o tronco da videira. Mas quem gera os frutos? Ele só nos sustenta, mas quem vai gerar os frutos aqui na terra somos nós. Somos nós que vamos gerar os frutos. E eu vejo, gente, que as pessoas, elas estão assim, achando... A pessoa vai para a igreja, para um grupo como esse, e o inimigo gosta disso. Ele odeia isso. Então vai vir situações para tirar a gente da igreja, tirar a gente da presença do Senhor. Mas nós estamos ligados, nós estamos em uma igreja, mas nós estamos ligados a quem? A Jesus. Jesus já machucou vocês? Jesus já ofendeu vocês? Então por que quando vocês são machucados, vocês param a obra de Deus? Ah, mas me olhou torto, me ofendeu. Acabou. Não tem obra mais, não quer saber de Jesus. E fica lá aquele galho seco que vai ser arrancado e jogado no fogo, vai ser queimado. Estando ligado em Jesus. Então está lá em Jesus, mas o galho está lá seco. Ele vai ser arrancado. Aí a pessoa se engana, ela fala assim, ah, mas eu tenho Deus. Mas está seca, não faz nada, não gera fruto, não faz nada. E as pessoas, gente, elas querem estar numa igreja, mas elas querem o quê? Posição. As pessoas querem estar na igreja, ah, mas se não for para me pregar em tal ministério, se eu não for para ir para o altar, eu não vou. E se a gente vê uma videira ela tem galho em cima, no meio, lá dentro, embaixo, lá para baixo, tem galho grande, tem galho pequeno, tem fruto grandão e tem fruto pequeno na mesma videira, gente. Você quer servir Jesus ou você quer aparecer? Você quer servir a Deus ou o pastor Walter? Jesus nos chamou e Ele tem um lugar para cada um de nós. Tem uma história tão bonita que eu achei. Na Carolina do Norte, tinha um pregador, o que eu estou falando é verdade. Tinha um pregador e ele preparou um sermão lá muito lindo e foi pregar. E ele ali pregando, aí ele fez o apelo.
Aí uma criança aceitou Jesus. Aí ele orou pela criança, tal, lá, né? E foi embora e falou para a esposa dele: mas, gente, eu preparei tanto, foi uma palavra tão linda e uma criança aceitou Jesus. E ele ficou frustrado. Passado um tempo, gente, sabe quem era aquela criança que aceitou Jesus, que ele reclamou que foi só uma criança na frente? Eu notei todo o nome dele aqui. William Billy Graham. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Sim, Senhor. Glória a Deus! Ele reclamou. Billy Graham foi o maior pregador do mundo. Ele ganhou para Jesus 100 milhões de pessoas. Glória a Deus! Não é a quantidade, gente. É o que Deus quer fazer através de nós. Às vezes nós não pregamos. Às vezes eu tô lá, né, preparando tudo. E eu mando uma mensagem: hoje eu não vou. E eu começo a me abater. Eu falo: que isso? Vai estar lá quem o Senhor quer que esteja. Se tiver uma pessoa ali, a palavra vai ser pregada. Porque eu não tô lá pra... Sabe, eu tô lá para fazer o que Deus quer. É o Senhor que traz, é o Senhor que faz. É o Senhor, não somos nós, né? E, gente, nós temos que pedir para Deus unção de Deus sobre a nossa vida. Eu não sei se vocês conhecem a história de Elias e Eliseu. Elias, ele foi um grande profeta, um dos maiores profetas, se não foi o maior, de Deus. Elias falava: não chove, não chovia. Elias falava: agora chove e chovia. Elias, o que ele falava, Deus fazia. Amém. E Elias morreu. E aí, ele tinha Eliseu seguia ele, andava junto com ele. E ele, antes de ir embora, falou para o Eliseu: o que você quer de mim? Eu faço o que você pedir. Ele tinha unção, gente. Ele tinha poder de Deus na vida dele. E Eliseu falou: eu quero porção dobrada. Aleluia! O que vocês têm pedido para Deus? Elias podia pedir qualquer coisa. Ele falou: quero porção dobrada. E sabe o que aconteceu, gente? Escuta bem a história. Eliseu, depois, onde é que ele ia? Morto ressuscitava. E o homem foi muito mais do que Elias. E sabe o que aconteceu com Eliseu, gente? Ele morreu. Morreu de uma enfermidade incurável. Incurável. E enterrou ele lá. Passado um tempo, aí os moabitas queriam invadir ali, e o povo de Israel estava com um defunto ali, e os moabitas lá vinham, eles pegou e falaram: não, vamos jogar esse defunto aqui na cova de Eliseu. Quando ele encostou no osso de Eliseu, ele viveu. Gente, o que nós recebemos de Deus não é para nós, não. É para os outros, é para as pessoas, é para nós gerar frutos. Eliseu tinha unção, mas ele não pôde curar ele. Porque o que nós recebemos de Deus não é para nós, não. Não é para ficar engavetado, não é para ficar guardado. É para a gente ir orar para as pessoas. É para a gente gerar fruto. E até os ossos dele ressuscitavam os mortos. Então, Jesus, o que Jesus queria falar conosco? Que a unção que ele nos dá não é para nós. É para as pessoas. É para a gente ir, é para a gente pregar, é para a gente evangelizar. É para isso que é a unção, né, que Deus nos dá. E tem uma pessoa na Bíblia, gente, que José do Egito. Todos conhecem ele. José, ele estava ligado em Deus, gente. Ele foi ali vendido pelos irmãos e ele foi para casa de Potifar lá, e ali ele foi para a prisão injustamente.
E aonde José ia, ele gerava o fruto. Ele estava falando mal dele, estava falando o que ele não fez. Certamente, se fosse nós falávamos, não, cadê Deus? Deus está comigo, não. Deus estava pondo ele à prova. E ele foi lá para a cadeia e começou a pregar. E sabe o que Deus fez? Transformou a vida dele. Você quer que Deus transforme a sua vida? Que transforma aí essa tristeza, esses problemas da sua vida em alegria? Dá fruto. Gera fruto para o Senhor. Sai do comodismo. Não fica esse galho seco aí, não. Não estou falando que você está seco, não, gente. Mas tem hora que a gente fica seco. Fica ou não fica seco? Tem hora que eu falo assim, gente, mas eu tô parecendo um graveto. Se pôr um isqueirozinho, o trem vai pegar fogo, né? Mas não, Deus nos chama para gerar fruto. E, gente, quanto mais fruto a gente dá, imagina aí na mente de vocês uma videira cheinha de fruto. Os galhos dela vai caindo, vai. E nós vamos declinando quando nós estamos cheios de fruto. Nós vamos abaixando e nós vamos ficando do jeito que Deus quer. Porque Deus quer a gente abaixando, nos erguendo, nos prostrando diante dele. Então, nós só vamos agradar a Deus quando nós gerarmos frutos para o Senhor. Não tem outro meio de agradar a Deus. A unção que você tem, o conhecimento que você tem. Lembra de Eliseu, não é para você. O que Eliseu pediu para ele? Eu não lembro. Ele abençoava as pessoas. Mas Elias também abençoava as pessoas. Elias sofreu. Ele sofreu até depressão naquela época por causa de perseguição. A unção que estava nele era para libertar o povo. A unção que está em nós é para nós ir pregar o evangelho, tirar as correntes dos cativos. O povo está aprisionado, gente. Em Isaías 61, vamos ler esse, 61:1. Nós vamos ver o porquê que Deus nos chama. Isaías 61:1 fala assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. A quê? A cura! Os quebrantados de coração, e proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, e a apregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Vamos ler somente até aqui. Então, gente, nós precisamos pregar o evangelho, nós precisamos dar fruto, né? Hoje as pessoas estão a igreja morna, estão a igreja que o povo assim está sem ânimo. Parece que o diabo conseguiu tirar o ânimo, tirar o primeiro amor das pessoas, e as pessoas estão acomodadas. E sabe, gente, nós temos que pedir o quê? Nós temos que pedir o primeiro amor de volta na nossa vida. Quando eu me converti, gente, podia estar o frio que fosse, a chuva que fosse, eu pegava aquela Rondon ali, tava lá no Shalom. Teve um dia que eu cheguei lá, tava eu e a Marlene aqui que morreu. Eu e ela. E o pastor pregou para nós duas. Isso é sede de Deus, isso é primeiro amor. Eu não tenho isso mais, gente. Eu preciso pedir isso de novo na minha vida. Porque é assim que nós agradamos a Deus. É assim, né? E em 1 João, nós não vamos ler, porque senão nós vamos passar do horário. Em 1 João, do 5 ao 10, depois vocês lerem em casa, fala pra gente amar o nosso próximo. Nós precisamos
buscar o amor de Deus para a nossa vida. Quantas pessoas a gente vê que estão aí caídas, acorrentadas, presas, elas não conseguem andar, elas estão cegas, elas não conseguem enxergar, e nós ficamos de braço cruzado. E às vezes a gente tem a capacidade de criticar elas, de apontar o dedo para elas, né? Então, Jesus nos chama para amar o nosso próximo. Se você vê uma pessoa ali acorrentada, ame ela, né? Fale de Jesus, gente. Você vai numa loja, se a pessoa abre ali um espaçozinho, fala de Jesus. Vai lá na minha igreja, vai lá visitar. Deus vai falar com você. Gente, nós temos que ser um exército do Senhor. E nós podemos ser. Nós não ficamos só dentro de casa. E se nós ficarmos dentro de casa, nós podemos pegar o celular, ó, manda mensagem. A Sandra recebeu tanta mensagem que ela vem. Tem uns 5 meses que eu mando mensagem pra Sandra. Então, gente, é isso. É isso. É fazer o que Deus quer que a gente faça. E nós não vamos ler também Josué 5, do 13 ao 15. Josué, gente, ele foi chamado por Deus, né? Ele foi chamado para substituir Moisés ali, para que Josué levasse o povo para a terra prometida. E todo chamado, gente, tem coisas difíceis para a gente enfrentar. Às vezes você fala assim, Deus me chamou. Ah, nossa, que coisa maravilhosa. Tudo de bom vai acontecer agora. Josué aceitou o chamado de Deus e Josué começou. O Jordão estava na frente, não tinha jeito. E Deus desce, abre o Jordão. E depois ele se depara com a Jericó, com os muros de Jericó. Aos olhos naturais, ele jamais iria derrubar, ele jamais iria tomar Jericó. Mas Josué ora, gente. E aquele que é chamado por Deus, ele tem que orar. Ele tem que falar, Deus, eu só vou para a sua obra se o Senhor for comigo. Se o Senhor me garantir a vitória. Quando foi começar aqui as reuniões aqui novamente, começou no online, né? Eu lembro que o pastor Walter foi lá no escritório e estava visitando o povo. E daí ele desceu. Quando eu subi a escada, o Espírito Santo falou assim, eu vou te usar numa mesa. E daí eu falei assim, mas eu já trabalho numa mesa. Aí ele falou, mas eu vou te usar, não é eu que vou te usar, não é você que vai trabalhar, é eu que vou fazer, né? E daí eu falei, meu Deus, e ele falou assim, tem mais, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita e você não será atingida. Amém. Quando Deus tem um chamado para você, Ele vai te garantir que ninguém vai te tocar. Amém. E ali, Josué estava ali com Jericó. E ele ora, quem desceu? O próprio Deus. Amém. E ele estava ali com a espada desembainhada. Vai, Josué, eu tô na frente. Faz isso, faz assim, assim, e eu vou derrubar os muros. Quando nós aceitamos o chamado de Deus, é Ele que derruba os muros, é Ele que faz a obra, é Ele que está à frente das nossas batalhas, é Ele que vai nos garantir a vitória. Então nós não precisamos ter medo, nós temos que ir apregoar o ano aceitável do Senhor, tirar as pessoas das correntes, né? Deixar elas livres. Por quê? No dia a dia das pessoas, gente, quantas pessoas maravilhosas estão aí que pararam de fazer a obra do Senhor, não quer fazer mais não, porque foi ferida, foi machucada, foi mexer com gente, e gente, não é fácil, gente, mas Deus está onde? Na frente. Amém. Né? E ali Deus desceu e deu vitória para Josué, e Josué cumpriu o chamado de Deus e levou ali o povo a Canaã. Na verdade, as pessoas não estavam preparadas para o que Deus tinha para elas, e
infelizmente elas não chegaram, mas Josué chegou. Amém. E Deus nos chama para sermos Josué. Josué e Caleb chegou. Quem nós somos? Nós somos aquele povo que foi ficando tudo porque murmurou, porque reclamou, porque ficou olhando as dificuldades e não avançou. Será que eles não confiaram que não era eles, era Deus que ia fazer através deles? Que os obstáculos que tinham, era Deus que ia abençoar, era Deus que ia tirar. Então, gente, eu quero terminar falando para vocês. Vocês estão ligados em quem? Jesus. Vocês não estão ligados em homens. Nós estamos ligados em Jesus. Então, por mais que venha dificuldades, por mais que pessoas queiram nos ferir, usadas pelo diabo, para a gente não prosseguir naquilo que o Senhor nos chamou, nós vamos permanecer firme. E nós vamos orar. Às vezes, Deus às vezes nem vai querer naquele lugar, mas Ele vai te levar para outro. Mas isso não é motivo para você ficar seca ali sem dar fruto. Nós precisamos gerar frutos, né? E frutos bons, né? E eu fiquei pensando ali, uma videira tem aquele tanto de fruto. A gente precisa ajudar uns aos outros, gente. Olhar para aquele fruto que está maior, nossa, olha lá que lindo. Ai, meu Deus, que bom, vou orar por ela. Aí o outro tá menor, mas eu vou ajudar ela que o fruto dela ela vai conseguir gerar um fruto grande. E Deus nos chama, gente, para comunhão, para vivermos em comunhão, vivermos uns com os outros. Gente, pensa que quando a gente ora, esse tanto de gente aqui ligados em Deus, essa comunhão, Deus ordena a bênção. Não pense você que você vai ficar dentro da sua casa, ali sozinho. Eu não quero saber de igreja, eu não quero saber de gente. Pelo amor de Deus, não me põe trabalhar não, deixa no meu cantinho. Aonde? Que dia que Deus vai poder transformar na sua vida? Que dia que Ele vai falar que a gente vai orar e Ele mesmo vai descer com espada desembainhada? Que dia? Para a gente ver os milagres acontecer, nós temos que dar fruto, gerar frutos. A unção que Deus nos deu não é para nós, é para os outros. Então, se você não ama, Deus não vai te dar unção. Unção é para quem ama. Amém? Então era essa a mensagem de hoje. Deus abençoe.